Meu povo, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Deus sabe o quanto eu estou feliz de estar aqui. Deus sabe o quanto eu estou com saudade. E não acredito que não só eu, mas todos nós estamos com saudade da gente estar juntos, reunidos, né, naquele momento tão especial, aquele ajuntamento onde a gente está ali louvando a Deus, ouvindo da palavra, se abraçando. Não, eu não sei, assim, pode até falar no comentário quem de vocês aí tá com muita saudade de dar um abraço dos irmãos. Eu tô sentindo muita falta de dar abraço em pessoas queridas, assim. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar junto novamente, se abraçando e glorificando o nome do nosso Deus. Então, como o Delbrano falou, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra sobre o caminho de Emaús. E eu até já quero pedir para o tio Dedé colocar aí o texto de Emaús, que está lá em Lucas 24, a partir do versículo 13. É, a partir do versículo 13. Eu quero que você me acompanhe. Eu vou pular, você vai perceber que eu vou pular alguns versículos, mas eu quero contextualizar aqui o que está acontecendo nesse momento. Então, aqui é domingo, domingo de Páscoa, Jesus ressurreto já, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para as Marias, né, que foram ali preparar o seu corpo, e quando chegou lá, o túmulo estava vazio e Jesus aparece para elas, né? O Idelbrando falou desse texto aqui, e logo depois o Lucas relata uma cena maravilhosa. E as mulheres voltam para avisar para os 11 discípulos o que tinha acontecido. Então o Pedro vai lá, corre para ver o que tinha acontecido, e realmente Jesus não está mais lá. Fica aquela confusão do que estava acontecendo. A partir do versículo 13, o Lucas vai contar essa história onde dois daqueles, a gente entende que são os discípulos, né? Dois dos discípulos, ele não fala quais discípulos eram, não diz o nome dos discípulos, mas do 13 ele fala que naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E o 14, no caminho, quando eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, né? O Jesus de Nazaré que tinha aparecido, tinha dito que era o Messias, passou 3 anos pregando, curando, libertando, né? Dando o evangelho, as boas-vindas, né? As boas-vindas, as boas novas, né? A boa notícia que o Messias estava aqui presente na Terra. E no 14 ele fala, né? No caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. No versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus já ressurreto aparece naquele caminho de Emaús e começa a caminhar com aqueles discípulos. E no 16 ele fala, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Então, ali eles estão conversando, né, falando sobre os últimos acontecimentos. Jesus aparece e pergunta para eles, o que vocês estão falando? E aí eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Ah, tá, que a Bíblia fala, um deles era Cleopas. E aí Jesus responde, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um dos profetas, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, ele no caso Jesus, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez o mesmo, fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E no 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Eu quero destacar algumas coisas desse texto aqui, meu irmão, com você. Quero que você fique bem atento. Depois você lê de novo, lê com calma esse texto, tá, que está lá em Lucas 24, a partir do versículo 13. E você pode se deleitar mais aqui, mas eu quero destacar algumas coisas. Jesus veio, Jesus revelou o Pai, Jesus disse que era o próprio Deus, que era o Messias, o enviado, que era ele que vinha trazer a redenção, o perdão dos pecados, a cura, a libertação, a esperança que esse povo tinha da promessa há tantos e tantos e tantos anos e esperavam por isso. Jesus era essa pessoa, Jesus falava sobre isso. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou me entregar por vocês. É necessário que o Filho do Homem morra, né? Jesus disse, anunciou isso, mas parece que isso não entrava na cabeça dos seus discípulos. E aí, o que acontece no versículo 13 e 14 é que após Jesus morrer, já era domingo, já era o terceiro dia, Jesus morreu na sexta-feira, né? Os judeus contam o dia a partir daquele dia, então eles contam sexta, sábado, domingo, por isso 3 dias, né? Então já era domingo e nada, e eles estavam sem esperança. O que que esses discípulos fizeram? Foram para outra cidade, saíram de Jerusalém, que não era para eles saírem de lá, né? Era para eles ficarem lá aguardando a ressurreição, né, do Messias. Porém eles saíram porque Jesus morreu e para eles acabou, a morte acabava com tudo, né? E eles falam isso no 13 e no 14, eles estão indo para outro caminho, saíram de Jerusalém. No versículo 15, Jesus entra na caminhada. Jesus entra e começa a conversar com eles. E a Bíblia fala que eles não o reconheceram. Os caras passaram 3 anos dormindo e acordando com Jesus, vendo e ouvindo tudo o que ele fez, né? Quantos milagres, meu Deus, quantos milagres, quantas pescas maravilhosas, quantos leprosos foram curados, né? Quantas pessoas foram ressuscitadas. Porque ali a Bíblia conta de algumas ressurreições, como a do Lázaro e tudo mais. Só que quantas mais pessoas foram ressuscitadas que a gente não sabe, porque os discípulos disseram que, os apóstolos falaram que poderiam escrever muito mais, que não caberiam, né? Não tinha folha para escrever tudo que Jesus fez nesses 3 anos do seu ministério, né? Então Jesus entra ali e a Bíblia fala que eles não reconheceram. E aí eu quero te fazer a minha primeira pergunta hoje, meu irmão. Você que caminha com Jesus, você que é um caminhante, né? Que está aí caminhando na sua vida, caminhando ali como Jesus entrou naquele caminho tão simbólico, Jesus entra e começa a caminhar com eles, assim como Jesus fez com seus discípulos, de cidade em cidade, de cidade em cidade, caminhando junto, discipulando, o modelo de discipulado do Jesus de Nazaré. Vem e me segue, vem e caminha comigo que você vai ver o Pai. E foi esse ensinamento que ele deixou para nós. Então Jesus entra ali naquele caminho, e a minha pergunta para você, o que que tem te impedido de ver Jesus? O que que tem impedido você na tua vida de reconhecer o mestre caminhando lado a lado com você? Vou te dar aí 5 segundos para você pensar, mas depois você pensa com mais calma. Pensa, caramba, posso estar andando com o mestre e não estar o reconhecendo, e não está reconhecendo a sua voz, a sua feição, como os discípulos que estavam ali, que com certeza no fundo ali, né, conheciam Jesus profundamente, porque estavam com ele nesses anos de ministério, mas não o reconheceram. O que que na sua vida tem te pedido de reconhecer Jesus, meu irmão? Sabe? A primeira coisa que eu penso que nos impede de reconhecer o Cristo na caminhada é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O que que tem te pedido de reconhecer o Cristo na tua caminhada? O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que o texto nos traz e que eu percebo na nossa vida, é a falta de fé, meus irmãos. Do versículo 19 até o versículo 24, você vê o relato da falta de fé dos discípulos. Quando Jesus pergunta para eles, né, sobre o que vocês têm conversado, e eles falam, você é o único que está aqui que não sabe o que está acontecendo. Jesus, o que é que está acontecendo? No 17 fala que eles com o rosto entristecido. Eles estavam sem fé. Jesus disse que ia ressuscitar, mas isso não bastou para eles.
Quando Jesus morreu, para eles acabou, né? Tudo que dispersaram, né? Esses aqui, o Cleopas e o outro, estavam indo para Emaús. O Pedrão depois vai pescar, até Jesus aparecer para o Pedro. O Pedrão voltou a pescar, entende? Te falta fé, assim como esses discípulos. Você não está conseguindo crer, irmão, na verdade do Evangelho, na boa nova do Evangelho, na mensagem de esperança, no Deus presente. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos contavam sobre Jesus, né? Eles caminhando ali com Jesus que não estavam reconhecendo. Eles contam tudo, contam tudo. Do 19 até o 24 eles contam. E a gente achou que ele é profeta, não sei o quê. E os sacerdotes falam sobre Jesus, mas são incapazes de o reconhecer. Será que você também é um desses que fala, de Jesus fala, mas não crê na real quem é esse, o Filho de Deus? Aquele que era o Logos e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, para revelar o Pai, porque o Filho é a expressão máxima do Pai. Talvez você, assim como os discípulos, na sua caminhada, e eu me identifico com isso, porque isso faz parte da nossa caminhada, às vezes nos falta fé. Às vezes está difícil de crer. Às vezes a situação está muito difícil para a gente entender que existe um Deus bondoso, um Deus que é Pai. Nessa situação que a gente vive, então, meu Deus, como não perder a fé no Cristo? E aí vem a Páscoa para nos lembrar, né? Para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A palavra fala lá em Mateus que as mulheres se alegraram com a notícia, voltaram alegres. Alegria porque Jesus está vivo, e porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, meu irmão. Se você está com falta de fé hoje aí, deixa eu te encorajar um pouquinho aqui, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é ouvindo a palavra de Deus. Jesus está vivo, Jesus reina. Jesus venceu a morte. Nem a morte pôde segurá-lo. Jesus venceu a morte. E ele está vivo e foi preparar um lugar para nós. E ele é bom o tempo todo e nada foge do seu controle. Porque o seu nome está acima de todo nome. E ele reina para todo sempre, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Creia, meu irmão, que Jesus está vivo e o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. É isso que Paulo fala lá em Romanos. E o Espírito Santo é essa garantia, esse adiantamento de tudo que nós vamos viver. Jesus está vivo e essa é a notícia de alegria por hoje. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem é o meu pai. E eu sei quem eu sou. E eu sou filho. Você é filho. Nós somos adotados. E o preço foi muito caro na cruz do Calvário. Talvez você, como os discípulos, às vezes a situação não está te mostrando, não tá te ajudando a ter fé. Por isso Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Os discípulos estavam indo para Emaús, porque Jesus morreu, acabou. Eles falam, já faz 3 dias que aconteceu tudo isso. Jesus já estava lá. O Pedrão andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas no meio da tempestade. Pedro fala, ei, deixa eu ir aí. Jesus fala, vem. Pedro começa a andar sobre as águas, mas aí começa a se distrair. O que acontece? Afunda. E Jesus vai lá e fala, homem de pequena fé, o que você duvidou? Hoje é um dia para você crer, irmão. Hoje é dia para não ter dúvida. Sabe por quê? Porque o túmulo dele está vazio. Vai lá em Israel que você vai ver. Você encontra restos mortais de todos os grandes nomes da história. Do Jesus de Nazaré você não encontra. Que ele era o Messias e ele está vivo. A outra coisa que tira a nossa fé, meu irmão, é a desesperança. A desesperança. Né? Os discípulos falam, faz 3 dias já. Já foi muito tempo, 3 dias. Tô desacreditado. Por isso, eles saem do caminho, vão para Emaús, saem de Jerusalém. Desviam o caminho. Eu sei que a gente está vivendo um tempo onde está difícil ter esperança. Mas como eu já falei, Jesus é a esperança, porque ele está vivo. Nem a morte é mais um problema para aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus falou, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus deu um jeito
até porque não tinha jeito. Eu lembro de uma feira da música que teve aqui em Fortaleza, estava tendo um workshop de um grande baixista. E quem estava lá era o Beto Brisa, que muitos conheceram. O Beto já está na glória, um grande amigo. E alguém fez uma pergunta para esse baixista e ele respondeu e no final disse assim: tem jeito para tudo, meu irmão, só não tem jeito para morte. E o Betão, que era um cara, um discípulo de Jesus ali, daqueles mesmo com o coração queimando, queimava, levantou e disse: opa, isso não é verdade não, porque todo aquele que crê em Jesus tem jeito até para morte. Essa é a esperança, meu irmão. Essa é a esperança. Eu sei que o bagulho pode estar difícil, mas a certeza é que você não está sozinho. Jesus está com você. Jesus entende o que é dor. Jesus entende o que é ser traído. Jesus sabe o que é ansiedade. Jesus sabe o que é sofrer angústia suprema até suar sangue. Jesus sabe. Jesus sabe. Quando você orar, sabe que você está falando para o Deus que sabe o que está acontecendo com você, porque ele sentiu na própria pele. Outra coisa que tira a nossa capacidade de reconhecer Jesus no caminho é a religiosidade. Meu irmão, entenda uma coisa. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que quer se relacionar com você. Deus se fez carne para dizer que ele é relacional, para dizer que ele te ama e que ele quer ter relacionamento. Deus não quer ser reconhecido pelo seu poder, porque senão Deus seria um Deus muito inseguro. Que Deus é esse que precisa ser reconhecido pelo seu poder? Deus é onipotente, como a gente viu lá do Vitinho, e é uma coisa que eu também sempre gosto de dizer: Deus não existe, Deus é. Deus é. Antes da fundação do mundo, Deus já é Deus. Deus é, meu irmão. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo, se relacionar com ele, para que você possa falar que nem João fala na carta, na primeiro João, capítulo 1, ele fala das coisas que vimos, que ouvimos, com as nossas próprias mãos apalpamos. São destas coisas que eu vos anuncio hoje. Jesus é experiência, Jesus é caminhada, Jesus é partir pão, Jesus é carregar a cruz, negar a si mesmo. Jesus é conhecê-lo. Conhecê-lo. Por isso que Paulo fala, para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura do amor de Jesus, do amor de Deus, do amor do Pai, revelado no Filho, porque o Filho é a expressão máxima do Pai. Às vezes você está apegado, né? A gente vê o pessoal, meu Deus, eu tô sentindo falta da igreja, a igreja é fundamental, não sei o quê, bababá, porque a minha fé tá fraca e tal. Meu irmão, a igreja está aí, meu irmão. A igreja está viva mais do que nunca, porque nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu sei que aquele momento ali é tão bom, é especial, mas se a gente for depender só daquilo, onde é que está a nossa fé? Quando acontece uma coisa dessa, acaba a nossa fé? Mas quando a gente se relaciona com Cristo real, verdadeiro, relacional, próximo, perto, amigo, já não chamo vocês de servos, chamo de amigos. Quando a gente conhece esse Deus do partir o pão, você tira a religiosidade. Jesus acabou com a religiosidade. Jesus é a nossa religião, religare, aquele que ligou Deus e o homem, porque não há intermediador entre Deus e os homens, só Jesus de Nazaré, só Jesus o Cristo. Quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, um véu onde só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, para entregar lá a propiciação pelo pecado do povo. Jesus foi esse cordeiro, e o véu foi rasgado de alto a baixo, e eu e você temos livre acesso ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade, a verdade e a vida. Ele é o acesso ao Pai. Isso tira da mão da religião. Não tem intermediador entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Outra coisa que mancha a nossa visão nessa caminhada, incapaz de reconhecer Jesus no caminho, são as distrações da vida. São as preocupações. E, claro que nós nos preocupamos, porque nós somos humanos. A gente, a gente sofre. Jesus também sofreu com as preocupações. Jesus ia morrer, ficou angustiado. Jesus chorou vendo a dor das amigas, a morte do amigo. Jesus chorou. Mas o que Jesus ensinou para os discípulos em Mateus 6? Um ensinamento para os seus, o didaquê, um ensino para aqueles que são discípulos. Ali o sermão da montanha, em Mateus capítulo 6,
Jesus fala, não se preocupem quanto o que comer ou quanto o que vestir. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Os pagãos se preocupam com essas coisas. Vocês, porém, procurem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou lendo o texto, eu estou parafraseando aqui, dizendo, mas depois você lê lá, está lá em Mateus 6, acho que é 22 ou 25. Aproveita e lê o Sermão da Montanha todo, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E Jesus fala, olhe para os passarinhos, eles não procuram comida, mas o Pai do céu dá. Quanto mais vocês, são mais importantes que eles. Olhem para os lírios do campo, que eu digo que nem Salomão se vestiu com tamanha beleza e esplendor. Quanto mais o Pai de vocês não vai dar para vocês, Deus sabe o que você precisa, irmão. Eu sei que a situação está difícil demais, mas o Senhor conhece a tua necessidade e é Ele quem cuida de você. Descansa no colo do Pai. Jesus estava ensinando isso para os seus. Ei, descansa no colo do Pai. Ele sabe da sua necessidade. Ele conhece você, irmão. Ele cuida dos passarinhos. Aqui em casa teve uma época que a Renata colocava comida na varanda para os passarinhos comer, para eles irem para a varanda, para a Valentina ver e tal. E eu lembro um dia muito especial, assim, o passarinho vinha comer todo dia. A Renata colocava e ele todo dia vinha comer. E aquilo sempre falava, olha Deus cuidando desse passarinho. Teve um dia que veio mais dois, tá? Tinham 3 passarinhos. Eu falei, olha isso, o passarinho tá vindo aqui comer da provisão de que ele nem pede, porque ele não tem essa consciência, mas o pai cuida dele, ainda tá transbordando na vida dos irmãos, ainda tá trazendo mais 2 passarinhos. E aí tava eu e a Renata vendo aquela cena, eu falei, preste atenção no ensinamento que Deus tá dando aqui pra gente. Deus tá te usando para você alimentar esse passarinho, porque Deus cuida dele. Assim como ele cuida de nós. E esse passarinho ainda tá trazendo mais 2. Por isso que a oração do Pai Nosso é o pão nosso. Carlinho Queiroz é que fala, quem faz a oração do Pai Nosso tem que estar disposto a ser a padaria de Deus. Porque se o pão é nosso, por que só você come? Por que só eu como? O pão é nosso. E esse passarinho ainda trouxe mais 2, sabe da oração do Pai Nosso mais que nós. E Deus ainda está usando tudo isso para nos dar um ensinamento de hoje. Ele cuida dos passarinhos, cuida da gente, usa você para cuidar de pessoas também. Mas quantas vezes a gente perde esse olhar de Jesus porque a gente está muito distraído, angustiado, é a pandemia, e são coisas reais, são pessoas morrendo, é o dinheiro que está difícil. Meu Deus, o que fazer? Meu irmão, descanse no colo do colo do Pai. Ele disse que ele cuida dos passarinhos e veste os lírios do campo. Quanto mais não vai cuidar de nós, somos seus filhos. Eu sei que a preocupação é inevitável, mas tenta não se preocupar tanto. Tenta não perder teu sono. Descansa. O descanso do papai é para os filhos. É para os seus. Ele fala, quem não me conhece se preocupa com isso. Os pagãos correm atrás dessas coisas. Vocês, porém, busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas estas coisas, comida, bebida e moradia, não se preocupa que o Pai provê. A parábola do semeador, Jesus fala algo profundo. Ele fala que tem uma hora que a semente cai no caminho, mas a pessoa... e caiu até em numa terra ok, mas as distrações da vida vieram e ele perdeu a semente. Não se distraia com a semente do evangelho no seu coração. Não se distraia com as coisas que não vão ajudar você a regar essa semente. Foque no que o evangelho te ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São 3 mandamentos, não são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Tem que se amar também. Tá? Se não se amar, não vai amar o próximo. E se amar o próximo, se amar, vai amar tudo errado. Entende, meu irmão? Descansa no colo do pai, isso é privilégio do filho. Sabe, a Valentina, minha filha, cara, ela não tá preocupada com o que ela vai comer amanhã, ela dorme tranquila, ela dorme em paz. Ela sabe que eu vou prover aqui. Ela sabe. Ela dorme tranquila, ela não tá nem aí. Amanhã ela sabe que vai ter as coisas que ela gosta, o necessário, pelo menos. Às vezes não vai ter o que ela gosta, mas o necessário o terá. Ela não tá preocupada porque ela descansa no pai, na mãe. Nós, como filhos, devemos descansar no colo do pai. E a última coisa é o pecado. O pecado também mancha. O pecado mancha a nossa visão e nos deixa incapaz. O pecado nos deixa insensível. O pecado nos tira do caminho. Jesus deu vida nova. Né? O Gálatas vai falar, Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, vivam pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Onde é que está a sua preocupação? Sei que todos nós somos falhos.
Mas onde é que está a nossa cabeça? Vivendo pelo Espírito ou vivendo pela carne? Paulo lá em Romanos vai descrever mais sobre isso, mas ele fala, olha, o Espírito que ressuscitou Jesus está em vocês para vencer a carne. O pecado desvirtua, o pecado deixa insensível, o pecado deixa a gente fraco, o pecado deixa a gente cego nas nossas vaidades, nos nossos egoísmos, nas nossas descrenças, na nossa ansiedade. Entende? O pecado mancha, mas Jesus é a esperança para tudo. Romanos 8 fala disso, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse para aquela mulher, filha, onde estão os que te condenam? Nem eu te condeno, agora vai, não peques mais. O Espírito que ressuscitou Jesus está em nós, para a gente lutar contra os impulsos da carne, para receber os frutos do Espírito, amor, benignidade, mansidão, paciência, alegria, fé, paz, tudo que o Espírito tem para nos dar. Todo aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar, a palavra fala. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso que as pessoas falavam, quem é esse? Amigos de pecadores e publicanos, beberrão, glutão, comilão, festeiro. Esse era Jesus de Nazaré, espalhando amor no meio dos seus, dos simples, daqueles que entendiam que precisavam dele. Talvez você hoje precise entender o quanto você precisa desse Jesus ressurreto, que é esperança para todo aquele que crê. Aquela palavra que transforma, que para nós é esperança, e para os que não creem é escândalo, a palavra da cruz. A cruz é um escândalo. A cruz é um escândalo, porque tem esperança pro mais pobre, pro pior de perante a sociedade, o que mata, o que estupra, o que queima. Se quiser, Jesus tem esperança para ele. E sabe o que a Bíblia me fala sobre isso, meu irmão? Você quer entender até onde Jesus levou isso, meu irmão? Ali na Santa Ceia, na Páscoa, na quinta-feira, Jesus, antes de ser traído, Jesus ceiou com seus amigos, com seus discípulos. E Jesus anuncia na Santa Ceia que será traído. E as pessoas falam, e os discípulos, quem é? E a Bíblia fala que o João encostou ali a cabeça e disse, quem é Jesus? E ele fala, é aquele que eu der o pão molhado. Eu quero rapidamente aqui, eu já estou encerrando, explicar o que é isso. Ali na ceia tinham várias comidas, né? Tem toda uma tradição na Páscoa judaica. E uma das comidas era um pão sem fermento e um molho vermelho, com algumas misturas, tinha um gosto meio amargo, porque remetia ao povo saindo do Êxodo, né? O povo saindo ali, as amarguras que o povo sofreu ali do Egito. Então, o que acontecia? Eles pegavam aquele pão, molhavam e comiam ali, né? Fazendo todo aquele memorial. Quando o dono da casa pegava o pão e molhava naquele molho e entregava, se eu fosse o dono da casa, pegasse o pão sem fermento, molhasse naquele molho e lhe entregasse, o que eu tô querendo dizer? O que o judeu quer dizer com isso? Eu quero ter intimidade com você, eu tenho intimidade, você é bem-vindo na minha casa, eu quero ser seu amigo, você tem intimidade comigo. Olha o que Jesus, o pedagogo, o professor, o mestre, o rabi, até naquele momento, prestes a ser traído, faz. Ele molha o pão no molho e entrega ao traidor. Meu irmão, na mesa de Jesus tem espaço até para o traidor. Na mesa de Jesus tem espaço para o pecador, para o que se arrepende, para o que precisa da graça, para o que entende, para o que precisa da boa nova. Eu quero perguntar, como é que está a tua mesa aí? Como é que está a tua mesa? A tua mesa é um espaço? A tua mesa é um espaço para todos? Porque a mesa do Jesus de Nazaré, ele disse que tem intimidade até para o que ia traí-lo e entregá-lo, por algumas moedas de prata. Jesus é a esperança para o pecador, para o falho. Ele morreu para perdoar os meus e os seus pecados. Jesus entrega o pão da intimidade para o traidor. E é o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos. Por isso, depois Jesus lava os pés dos seus discípulos, dizendo, eu fiz isso por vocês, agora vocês têm que fazer isso pelos outros. Jesus vive, ele é a garantia. Ontem eu assistindo o filme da Liga da Justiça, né, o Snyder Cut, eles falam uma frase no filme que, meu Deus, é muito evangelho. Tem uma hora do filme que eles falam, o futuro criou raízes no presente. Meu Deus, foi exatamente isso que Jesus fez na sua morte.
A nossa esperança, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar um lugar e vou vir buscar vocês. O futuro criou raízes no presente, porque ele veio para nos dar vida e vida abundante. E o Espírito Santo é a garantia de tudo que nós vamos viver. Mas já estamos vivendo desde agora, pela presença poderosa do Espírito de Deus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o perdão, o livre acesso. Está preparando um lugar para nós. Venceu a morte. E aquele que ressuscitou Jesus ao terceiro dia será o mesmo que vai nos ressuscitar um dia para irmos morar na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Apenas o desfrute da presença perfeita do Pai, que não poupou seu próprio Filho para nos mostrar o quanto nos ama. E glória a Deus, porque Jesus de Nazaré está vivo, é o Cristo, é o Messias, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Eu vou passar a palavra para o Idelbrando para ele guiar esse momento da ceia. Que Deus abençoe você, sua família, poderosamente. E que hoje seja um dia de mesa aberta. Até para o traidor. Até talvez seja um dia de você liberar perdão. Talvez seja um dia de você pedir perdão a alguém. Porque na mesa de Jesus, todos são bem-vindos. A graça está disponível para todo aquele que o reconhece. Deus abençoe, meu irmão. Um beijo enorme. Robertinho, mano, tu tá aqui ainda com a gente, aqui participando. Tu tá ainda aparecendo aqui pra galera. E tem uma coisa do texto, mano, que para mim é muito precioso, sabe? Desse texto que a gente tem aqui, que diz que quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu a eles. E neste momento é o momento em que os olhos dos discípulos se abrem. Este momento é o momento em que os olhos dos discípulos se abrem. É o momento em que eles percebem que quem estava ali era Jesus. Isso acontece exatamente no momento em que eles partem o pão. E é o que nós vamos, de certa forma, fazer aqui. É o que nós vamos fazer aqui. Nós estamos com uma mesa aqui posta. Nós estamos com uma mesa posta. Nós estamos aqui com o pão. Nós estamos reunidos aqui como pessoas, como igreja. Estamos reunidos como igreja. E nesse momento, a gente tem a oportunidade aqui de participar dessa ceia. Queria agradecer ao Robertinho por essa palavra, agradecer por esse momento. E a partir daqui, mano, eu vou seguir aqui nesse momento da ceia aqui com o povo. Valeu, meu irmão. Que Deus Privilégio. abençoe grandemente a cada um de nós. Amém, meus irmãos. Um beijão.